E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Muito obrigado por acessar esse vídeo. Se você está entrando nesse vídeo, provavelmente você quer uma resposta acerca desse tema, que é muito popular. Então, antes de começar esse vídeo, eu gostaria de pedir que você deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, por favor, se você ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo com quem você sabe que, já tem um pouquinho de intimidade com esse tema. E bora pro nosso vídeo. Gente, se tiver um barulho de um ruído, é o meu ventilador que tá ligado, porque tá muito calor, gente. Não vou conseguir gravar esse vídeo, tá muito quente de verdade. Então, bom, vamos falar sobre esse tema polêmico, esse tema polemiquíssimo, que é o carnaval. O que é o carnaval e por que os crentes implicam tanto com esses dias? Esses dias de festa aí, nacional aí do Brasil. O que é o carnaval? O carnaval é uma celebração cultural, ou seja, é cultura do Brasil festejar, entendeu? É um povo alegre, é um povo contente. Mas nós sabemos que quando nós vamos colocar Deus nesse tema, nós temos umas complicações. Por quê? Porque o carnaval já se diz festa da carne, ou seja, é no carnaval onde os seus desejos saem, pum, como uma bomba. Você faz o que você tem vontade lá, você mete o louco, até porque você pode até, como é que eu posso dizer, ficar com um monte de gente e ninguém nunca mais vai ver você na vida. Então lá a galera se solta mesmo. Vão com roupas ou semi-roupas, vão, entendeu? Às vezes fantasiados, vão de máscaras. A maioria da galera não tá se importando muito com isso. Então, neste vídeo eu gostaria de falar sobre o que ninguém fala a respeito do carnaval, entendeu? Por quê? A gente pensa, mas os crentes só proíbem o carnaval porque que não sei o que não sei o que lá, entendeu? Falam um monte de coisas a respeito, mas não estão entendendo realmente qual é a intenção de Deus de dizer não para você não ir nesse tipo de festa. Os desejos vão estar à flor da pele, um monte de gente fazendo coisas para si próprios, em prol do seu próprio prazer, e não vão estar nem aí do que vão fazer, entendeu? Tem gente que vai mal intencionada, entendeu? Que faz coisa errada com as outras pessoas, fazem maldades com as outras pessoas, colocam substância na bebida delas, entendeu? Não só nessa questão de proteção, porque pessoas mal intencionadas querem deixar as outras em situação vulnerável, isso, situação de vulnerabilidade, para poder se aproveitar dessas pessoas. Não só nessa questão, mas na questão espiritual. Por quê? Porque é nesse lugar onde a sua carne ela toma o poder do seu corpo, entendeu? A sua carne ela te usa, ela faz o que ela bem entende, você mesmo, suas próprias paixões, seus próprios desejos, eles, entendeu? Se soltam nesse tipo de festa. E não vem me dizer que você vai pro carnaval evangelizar sozinho, que isso não existe, tá bom? A não ser que você tenha um grupo de galera que realmente se consagrou pra isso, porque isso é coisa muito séria. Gente, é uma influência, uma atmosfera espiritual terrível de demônios, de entidades malignas nesses lugares. Por quê? Porque é o mundo, gente. É o mundo. Ali tá debaixo como é que eu posso dizer? Do poder do maligno. Entendeu? Aquelas pessoas estão sendo controladas pelo poder de Satanás. Um versículo interessante. O mundo jaz do maligno e o príncipe deste mundo cegou o entendimento deles para que eles não venham conhecer a verdade e se arrepender. Bom, gente, é nesses lugares onde a nossa carne ela toma poder. E não adianta a gente dizer para Deus, mas não tem nada a ver, não tem problema, eu vou lá só para ver o desfile. Vai desfilar com o capeta no inferno. Deus não quer que a gente participe desse tipo de coisa. Não é sábio um cristão participar desse tipo de festa, porque isso está celebrando Satanás, a carne, entendeu? Não tem outra justificativa para participar disso. Ou você vai lá para poder acabar com o seu tempo com o corpo do espírito, Ou você vai lá para evangelizar depois de ter se consagrado com uma galera, porque se você for sozinho, você vai ser linchado, tá? A respeito disso, essa é a primeira parte desse vídeo, tá, gente? Mas aí você pode me dizer assim, mas não tem nada a ver, que não sei o que ninguém vai me ver lá, entendeu? Eu vou fantasiado lá, ninguém vai me reconhecer. Mas Deus vai te reconhecer, Deus vai ver você num lugar onde você não deveria estar e, entendeu? Sua imagem diante dele vai estar bem sujinha. E nós não devemos dar oportunidade para a nossa carne fazer os nossos desejos. A gente não pode usar esse negócio de cultura para poder justificar pecado. Isso não existe, gente. Não adianta isso diante de Deus. Esse argumento diante de Deus não funciona. Cultura para poder justificar pecado não existe, tá bom? Detalhe. E porque muita gente fica defendendo o carnaval como uma cultura. Gente, não é só cultura, galera. Assim como haviam as culturas dos povos passados, começando em Gênesis, aí depois eles foram lá, pra fora do jardim, quando eles foram expulsos, E houve Caim e Abel, houve depois Sodoma e Gomorra, todo aquele povo, entendeu? Toda aquela galera, aquela maldade daquele povo subiu até Deus. Sodoma e Gomorra, pegou referência? Então, e Deus, ele quis, destruir aquelas cidades. Por quê? Porque a maldade, o pecado deles subiu que nem uma fumaça diante de Deus, E de verdade, galera,
não estejam em Sodoma e Gomorra, porque, gente, Jesus está voltando, ai, mas ele não voltou, meus avós, meus tataravós falaram isso e Jesus ainda não voltou. Jesus vai voltar, ele não vai voltar no seu tempo. Se eu fosse você, eu não ficava nessa esperança de que Jesus tá demorando. Eu já me entregava pra ele logo, tá? Porque ele vai voltar num piscar de olhos. Ninguém sabe nem o dia, nem a hora. Nem o próprio Jesus, apenas o Pai. Apenas o Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra. Ele sabe o momento exato em que Jesus vai brotar aqui de novo, entendeu? E ele não vai vir pra poder morrer na cruz de novo, pra perdoar os nossos pecados. Não, ele vai vir aqui pra poder buscar a igreja dele. Pra poder tirar a galera de Sodoma e Gomorra. E o que aconteceu com a cidade depois que Ló e a família dele saíram de lá? Ela foi incendiada, ela foi destruída. Choveu fogo e enxofre do céu, destruindo aquela cidade. Por quê? Deus não amava Sodoma e Gomorra? Claro que amava. Ele amava todas as pessoas, todas as criaturas dele. Mas o pecado deles era muito, muito nojento diante de Deus. Não tinha como aguentar mais. Não dava mais pra suportar aquilo. Entendeu? O pecado incomoda demais o coração de Deus. Se você não tem noção, mas é só uma festa. Não interessa, não interessa. Lá é um lugar onde você pode ter certeza que o Espírito de Deus não é bem-vindo naquele lugar. Entendeu? Desfiles, festas, bloquinhos de carnaval, não interessa aonde. Você acha que Deus se sente confortável naquele lugar? É claro que não. Mas você pode ter certeza que se tiver uma lá, uma alma que quer se arrepender lá naquele lugar, Deus vai lá só pra poder limpar o coração daquela pessoa. Deus vai lá só pra poder dizer pra aquela pessoa, você foi perdoado. A Bíblia diz assim que o Senhor Jesus ele nos deu poder para pisar sobre cobras e escorpiões e desfazer contra todo o poder maligno e que nada nos causaria dano algum, ou seja, meio que não haveria retaliação. Porém, a gente sabe que não tem como a gente fazer coisas que vão ser pro reino de Deus, pra glória de Deus, e o diabo não ficar furioso, é óbvio, é lógico, né? Então, o diabo até poderia tentar alguma coisa contra aquelas pessoas. Poderia sim, com certeza. Mas Deus estava ali por eles. Entendeu? Porque tinha gente que se posicionou pra poder estar lá nesses lugares. Então, nesse carnaval, eu vou aconselhar você a orar pra que Deus tenha misericórdia daquele povo. Pra que Deus tenha misericórdia. Beleza? E se tem gente, se tem ainda Lós lá, se ainda tem a família de Ló lá nesses lugares, nesses bloquinhos de carnaval, a gente vai orar pra que esses Lós, eles saiam de lá, porque não é o lugar deles. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? A respeito de pessoas que dizem que creem em Jesus, que amam a Jesus, mas que estão nesses lugares pra poder alimentar a carne delas, entendeu? São Lós. A gente tem que orar por eles. Jesus diz pra gente orar pelos perdidos, e não pedir pra Deus condenar eles, amaldiçoar eles, não. Jesus veio aqui no meio de um monte de pecador e morreu numa cruz. Tem mais amor do que isso? Tem como dizer que Deus ainda não ama essas pessoas? Não tem como, gente. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham entendido a primeira parte. E a segunda parte eu vou falar sobre outra coisa que mexe muito, muito, muito com o inferno. Então, até o próximo vídeo. Tchau!